Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva. Eu vou estar apresentando o meu plano de gestão de risco de TI no contexto do INEP. A gente devia contextualizar no âmbito do governo federal e eu escolhi um órgão subordinado aí, ao Ministério da Educação, né, o INEP. Então, como bem diz o tópico 1, né, nós vamos descrever o objetivo do plano de gestão de risco. Aqui a gente dá uma contextualizada, então, no que o órgão, né, que está buscando implementar aí essas medidas, com a relação dele com o governo federal, e a gente depois ali estipula, né, o que de fato nós estamos priorizando com esse documento. Então, a gente quer garantir a continuidade e a atualização de aplicações de projetos do governo federal, né, embasados ali nos seguintes critérios, né, que é estipular tarefas e atividades existentes à gestão de risco. Nós queremos estipular ferramentas e técnicas para avaliação, gerenciamento e comunicação de riscos no âmbito da tecnologia da informação, né, dentro do INEP, e responsabilizar e rotular participantes da gestão de risco também. Nesse segundo tópico, a gente então dá uma leve contextualizada ali, né, na gestão de risco. Então, a gente diz, né, que a gente busca estabelecer diretrizes e padrões a serem seguidos nas mais diversas situações, sejam elas na criação, na implementação ou mesmo no manejo de soluções de projetos. É de fundamental importância para garantir o pleno exercício em qualquer meio que tal prática possa ser inserida. Na esfera pública, a elaboração de um plano de gestão de risco em tecnologia da informação se mostra trivial para a manutenção de boas práticas que asseguram políticas efetivas frente a desafios presentes e futuros, o que resulta em uma maior otimização das funções do órgão ou instituição que o instaure. No subtópico 2.1, a gente então vai descrever ali os processos de gestão de risco a serem adotados, né, de uma maneira sucinta, vista, né, visando aqui o tempo de apresentação. Então, nós temos aqui para o processo de risco uma imagem, né, aqui do processo de gestão de risco, e basicamente ela mostra um processo meio que recursivo, né, onde nós teremos ali um monitoramento e análise crítica de riscos, né, indo para a definição de contexto. Depois nós vamos para análise e avaliação de riscos, né, e aí ocorrem etapas, então identificação de risco, estimativa de risco, avaliação de risco, até que a gente chega em tomar algumas tomadas de decisões. Elas sempre, é bom a gente notar, balizadas ali, né, pela comunicação do risco. Então, na primeira tomada de decisão, nós vamos ver se a avaliação foi satisfatória. Se sim, a gente prossegue. Se não, a gente volta para a definição do contexto, né? Depois nós vamos ver se o tratamento de risco ali adotado ele é ou não satisfatório. E aí a gente, de fato, aceita o risco, né? Para identificar os riscos, o que nós podemos fazer é o seguinte, né? Então, determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características, realizar a análise qualitativa dos riscos. Então, aqui, essa ideia das qualidades, né? Ela está bem forte aqui, vocês vão perceber no documento pelo tamanho desse tópico. Avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objetos de análise ou ação adicional. Realizar a análise quantitativa dos riscos, então aqui também acontece, né, de lidar com números aqui. Efetuar a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto, planejar as respostas aos riscos, desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto, controlar os riscos e monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto. Aqui no subtópico 2.2, né, nós falamos então dos documentos padronizados de risco. Como a gente está numa simulação, né, não tem aquele respaldo todo aqui, então eu coloquei alguns exemplos aqui para contextualizar, tá? A gente coloca, por exemplo, então, ah, um documento e a descrição sucinta desse documento, como o plano de gerenciamento de riscos, né?
que tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de risco eles serão executados. Outro exemplo aqui seriam os registros ah, dos riscos, né? O registro dos riscos é iniciado no processo de identificar os riscos e é atualizado conforme os outros processos de gerenciamento dos riscos. Então, análise qualitativa, quantitativa, planejar as respostas aos riscos e monitorar e controlar os riscos, eles são conduzidos, resultando em um aumento no nível e no tipo de informações contidas no registro dos riscos ao longo do tempo. O que acontece aqui, então, de fato, é que nós vamos descrever os documentos padronizados, né, a serem usados no processo dos riscos, e nós vamos indicar, então, onde eles estão armazenados, como eles serão usados e os responsáveis envolvidos. Aqui, nas responsabilidades dos riscos da equipe do projeto, a gente vai descrever as responsabilidades referentes aos processos dos riscos de cada membro do projeto, mesmo que já tenham sido citados assim em algum outro tópico do documento. Nós também precisamos ressaltar as divisões de responsabilidades entre compras, projetos e jurídicos. Ah, aqui a gente então vê basicamente três exemplos, né? Então eu coloquei o gerente do projeto, o advogado e um patrocinador aqui, o comitê de projeto, e as suas devidas responsabilidades. Então, por exemplo, o gerente do projeto ele deve, né, certificar que os riscos foram identificados e tratados de modo a aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto, monitorar os riscos conforme descritos neste plano, divulgar informações pertinentes aos riscos do projeto. O advogado, por exemplo, deve assessorar juridicamente o gerente do projeto em relação às decisões contratuais relacionadas aos riscos, bem como o patrocinador e o comitê de projeto deve, né, aproveitar o plano de gerenciamento de risco e suas reservas de contingências, tá? Também aprovar, né, o uso das reservas de contingência. Para as ferramentas usadas, né, o que a gente tem aqui é que a gente tem que simplesmente listar as ferramentas que o projeto empregou, né? O que vai empregar. Descrever como eles serão usados e o responsável por isso. Basicamente aqui o que eu coloquei foi apenas o brainstorming, mas você pode colocar entrevistas, formulários, vários mecanismos ali que te ajudem a abrir o leque de nesse processo de análise, né, de recolhimento ali do que pode ser um futuro problema, tá? Aqui, por exemplo, o brainstorming, né, ele será usado para identificar riscos, nesse caso, né, óbvios riscos, e quando aplicar no início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados, tá? O responsável aqui, nesse caso, é o gerente do projeto. Normalmente o brainstorming ele é usado, né, para identificar os riscos ali do projeto. O gerente do projeto ele deve compor uma equipe multidisciplinar para participar do brainstorming, né, que é essa nuvem de ideias, de modo que todas as áreas estejam bem representadas e os riscos principais do projeto sejam identificados. Aqui no terceiro tópico, né, então a gente se baseia na ISO 31000 aqui, de 2018, para identificar os riscos, né? Então a gente vai escrever como os riscos eles serão determinados e documentados, tá? Aqui foi uma exigência, então, né, a gente vê a aplicação da exigência aqui de se usar, seguir o guia de governança do TI do Tribunal de Contas da União, mas ele está presente ali basicamente em todo o documento, naquela imagem que eu peguei e bem mais, tá? O que a gente faz aqui, então, a gente vai analisar, né, a, e descrever aqui eventos que possam exercer influência sobre objetivos ou mesmo sobre as suas fontes, bem como suas causas e consequências aqui para o projeto, tá? Então, nós vamos descrever, definir gestor, identificar as possíveis causas, né, descrever suas consequências e a sua tipologia também. Primeiramente, então, a gente aplica ali aquela técnica de brainstorming, né, para elencar possíveis riscos, bem como, então, como eu falei, entrevistas, né,
questionários, listas de verificação, que são chamadas aqui de checklists, tá? Para que depois seja possível ali, a gente criar uma planilha de identificação de riscos baseada em um inventário, né, de riscos gerados a partir dessas práticas iniciais. Então, a ideia é fomenta ali, usa a criatividade para poder começar a, de fato, listar quais são os riscos para a minha instituição, empresa, órgão, enfim, tá? Ah, Aqui a gente tem aqui então um quadro, né, onde nós temos tipos e categorias e as descrições delas, tá? Aqui para esses tais riscos. Nós temos então os riscos operacionais, que são efetivamente aqueles riscos que vão comprometer as atividades do órgão ou da entidade, tá? Geralmente eles são ali então mazelas na capacitação do pessoal, tecnologia, né? Enfim, são essas dificuldades aí, né? Processos internos ou mesmo na infraestrutura do local, tá? Na categoria ali, então, de imagem, né, de reputação, o que nós temos é aqueles eventos que são capazes de comprometer a opinião pública com relação ao local que a gente está aplicando aqui a gestão de risco, né? Nos meios legais ali, então, na categoria legal, são os eventos capazes de comprometer as atividades do órgão, decorrentes de mudanças normativas ou na legislação, e no financeiro ali, aqueles que comprometem, né, a própria execução orçamentária da instituição, ou que comprometem ali o exercício das atividades da instituição em decorrência da incapacidade de recorrer a recursos financeiros e orçamentários. Aqui para a subestrutura 3.1, a estrutura analítica dos riscos, né? A gente vai determinar as categorias e subcategorias de risco e a melhor forma de agrupá-los de modo a facilitar o gerenciamento, tá? Delas. Então aqui a gente busca categorizar riscos com base nos seus impactos e objetivos do projeto, tá? Bem como na probabilidade de ocorrência deles. Então, nós buscaremos ali uma descrição precisa dos mesmos para garantir a atribuição de pesos, né, para que o plano ele possibilite ali uma maior categorização dos riscos e uma maior assertividade acerca de como lidar com esses riscos, tá? A análise de riscos aqui, ela acaba se subdividindo, perdão, em quantitativa e qualitativa. No primeiro momento, ali vai se dar, né, pela identificação dos controles existentes para os riscos apresentados. Depois é feita ali uma análise de probabilidade e impacto para finalmente ocorrer uma estimativa desses impactos. A gente vai ver mais à frente, tá? Aqui nós temos uma imagem que representa a estrutura analítica do projeto, tá? Então, basicamente aqui nós temos as dependências dele. Então, um projeto, né? Ali organizacional, nós temos a dependência do projeto, priorização, financiamento. Para o gerenciamento do projeto, então, nós temos ali estimativa, planejamento, controle, comunicação. Para a técnica, requisitos, tecnologia, desempenho, qualidade. E para o externo, ali nós temos a aquisição, o cliente, as entidades, o governo e as condições climáticas, tá? Como eu mencionei antes, então, para a validação, né, de riscos, a gente adota uma abordagem de análise qualitativa que faz a comparação entre o nível e o limite de exposição do risco e cabe ao gerente do projeto determinar a aceitabilidade, tá, do mesmo e se faz necessária a ação adicional ali para mitigar aquele problema, para resolver, tá? Ou para encarar ele. Ah, se eles valem ali a pena serem tratados, né? O limite de exposição a riscos diz respeito, então, ao nível que extrapola o teto, né, desejável ao tratamento de risco. Para tal processo, nós vamos então aqui utilizar uma matriz de probabilidade versus impacto, ou de probabilidade de impacto, né, demonstrada abaixo aqui, na qual o grau de risco é de G I vezes P, tá? E ele está definido ali nela, tá? A matriz de riscos ela foi pega diretamente ali do TCU, tá? Então aqui nós vemos todo um mapeamento, tá? Com seus respectivos pesos. Nós temos então aqui o impacto, né? E a probabilidade ali na vertical, o impacto na horizontal. E como esses valores eles vão se mesclando à medida que nós temos ali os graus de riscos que serão priorizados, né, da seguinte forma: o vermelho é para risco elevado, o amarelo para um risco médio e o verde para um risco baixo, tá? Aqui a avaliação da relevância do impacto ele é fundamentado então em critérios que a gente
define, né, arbitrariamente. Aqui nesse caso foram aqueles imagem, financeiro, legislação e operacional, tá? Adotando o cunho ali massivo, severo, moderado e leve, e de criticidade ali, vulnerabilidade como crítico, moderado e leve. A priorização dos riscos identificados ela vai se dar pela relação entre impacto e probabilidade, de modo a estipular um grau de exposição de risco que guiará a propriedade de acompanhamento periódico, tá? Aqui então a gente efetivamente está buscando, né, na subseção aqui 3.2 de riscos, descrever os riscos identificados e como eles vão ser tratados. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem então risco, causa, consequência, controle e controle. E nós temos aqui então, por exemplo, defeitos em componentes eletrônicos, e aí a causa, oscilação elétrica, ou tempestade, consequências ali. Então, nós podemos ter recursos, sistemas e serviços, né, que se tornam disponíveis, perder dados. O controle ali nós temos a quantidade extra de equipamentos, então equipamentos redundantes, né, é uma boa prática. Um outro exemplo aqui seria, por exemplo, então a gente tem vários, né? Tem erros no acesso a sistemas ou bancos de dados, backups indisponíveis no caso, perdão, falha humana quanto ao manuseio do reserva, né? Limitação total do acesso físico ao data center decorrente de catástrofes naturais e por aí vai. Então a gente aqui é basicamente, né, o que dá fruto ali do pensamento, tá? De situações que podem gerar um transtorno, que já geraram um transtorno ali e as ações que a gente deve tomar, né? Então, que por exemplo, sistemas informatizados se tornam indisponíveis, né? A gente perde dados, a gente, por exemplo, como causa rede offline, erros no serviço ou mesmo até desconfigurado, né? Sistema operacional parcialmente ou totalmente corrompido e por aí vai. No tópico 4, nós descreveremos ali como será feita a análise qualitativa dos riscos, tá? Então a gente se apropria ali da matriz de probabilidade e consequência, né, juntamente com os conceitos que nós já definimos da escala de probabilidade e impacto. E aí essa análise ela centra-se em avaliar a exposição ao risco e definir tipos de controle para os riscos individualmente, sempre levando em conta o nível de maturidade, né, da instituição a lidar com esses riscos, tá? Então aqui para nossa tabela nós temos os seguintes conceitos, né? Nós temos corretivo, então ele visa a aplicação de medidas para riscos que já ocorreram. Detectivo, que busca identificar erros depois que estes já ocorreram. E o preventivo, que busca ações que evitam a ocorrência de causas de riscos de maneira preventiva, tá? Nós temos aqui classificados, então, no tipo de controle que a gente pode atribuir, né? O nível de maturidade, então, nós temos ali inexistente fraco e a probabilidade de ocorrer o risco, né? Então nós temos ali elevado e muito alto, respectivamente, tá? Aqui como eu utilizei o Google Docs, não consegui colocar uma célula dentro da outra, então ficou assim. No detectivo aqui nós temos insatisfatório, que é o nível, né, de maturidade, e ali a probabilidade de ocorrer o risco sendo alta. No preventivo ali, satisfatório ou forte, e quando isso ocorrer, então nós temos ali a probabilidade de ocorrer o risco como média ou baixa, tá? A partir dessa tabela, nós temos então a definição e a classificação dos riscos, né, baseado no Manual de Gestão de Risco publicado pelo TCU. O risco é analisado utilizando a matriz de probabilidade versus impacto ali, sendo a probabilidade a chance do evento risco, né, de fato ocorrer até o prazo final para ser alcançado o objetivo estipulado ali, tá? Adota-se os seguintes 5 níveis de análise de risco. Então, nós temos baixo, médio, alto, muito alto e elevado, sendo que a escala pode variar de acordo com a precisão adotada aos níveis de probabilidade e com o objetivo de gestão, tá? Nós levamos em consideração aqui 6 macrofatores para obtermos os valores da probabilidade por meio do artifício da média aritmética, sendo eles a tecnologia da informação, recursos humanos, processos, organizações, legislações e comunicação. Todos esses somados ali à exposição ao risco, com ela sendo elencada em baixa, média, alta, muito alta e elevado. Tudo está bem descrito ali
nos documentos ali do TCU e do CGU também. No subtópico 4.1, nós então definiremos como será feita a avaliação de probabilidade e impacto dos riscos, né? A partir do passo realizado ali anteriormente, então, já a obtenção daquele número, então nós conseguimos classificar de acordo, os riscos, né, de acordo com a seguinte tabela para cada risco catalogado. Então, nós temos aqui probabilidade e impacto dos riscos, né, com a probabilidade indo de 1 a 5 e com um determinado peso. Então, aqui, ó, um peso que seja menor ou igual a 20, então a probabilidade baixa, ou seja, é improvável ali, do evento acontecer. Um médio, né, de uma forma casual ali, né, inesperada, né, o evento ele pode ocorrer, as circunstâncias elas pouco indicam essa probabilidade ali, por um que seja menor, que receba um peso menor ou igual a 40 ali, já é considerada possível para quando nós temos então, a probabilidade alta, ou seja, menor ou igual a 60. Muito alta é bem provável ali, né? É provável, então, ou seja, é menor que 75, né? Entre 60 e 75 ali. E elevada para se for maior que 75, então é praticamente certo, ah, né, que ocorrerá ali o risco, tá? Para avaliação do impacto do risco, nós devemos considerar a relevância do impacto em cada área, ou seja, na imagem, no financeiro, na legislação e no operacional, como a gente definiu antes, tá? Então, na escala de impacto de risco, a gente tem 1 para muito baixo, né? Então, o mínimo impacto nos objetivos, tá? É o peso ali menor ou igual que 1,5. 2 para baixo ali no impacto, né? Então, são pequenos impactos no objetivo ali com um peso menor ou igual que 2,5, tá? Médio com a categoria de 3, né? Para moderado impacto nos objetivos, mas ali é recuperável, tá? Então, menor ou igual a 3,5. Alto, né? Significativo impacto nos objetivos, ali de difícil reversão, com um valor ali menor ou igual que 4,5 e ali muito alto acima de 4,5, nós teremos uma catástrofe ali no impacto, né, de impacto nos objetivos ali de uma maneira irreversível. Então a gente vê que na tabela acima os níveis foram definidos de acordo com os níveis de tolerância para o risco. O impacto ele varia de acordo com a área impactada, tá? A gente vê, então, vendo aqui então o quadro abaixo, né, orientando como classificar o impacto, a gente percebe isso. Quando um risco impactar mais de uma área, a gente deve usar então ali a área mais impactada. Então aqui a tabela se distribui entre muito baixa, baixa, média, alta e muito alto, com notas 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente ali, onde nós temos também o custo, o tempo e o escopo, tá? Então ali até 10% do orçamento nós vamos classificar como muito baixo, dependendo ali, então na faixa de tempo, né? Mas ali na faixa de custo, perdão, e até 10% do prazo total ali para o tempo e esses valores eles vão aumentando ali, né? Então, para baixo ali de 2 a 5% no orçamento para custo, idem ali para o prazo. E escopo nós temos mudanças, né? Impactarão ali no custo. E aí vai, então de 5 a 8 para ambos custo e tempo ali com relação ao orçamento e prazo, e mudança impactará no custo e no tempo. Para a nota 4 ali alto, nós temos de 8 a 10 para orçamento e prazo, no que diz respeito a custo e tempo, e a mudança impactará também no custo, no tempo e na qualidade. E por fim ali, acima de 10% no orçamento e no prazo, para custo e tempo ali com a nota 5 muito alta. No quinto tópico, então, a gente vai escrever como vai ser feita ali a análise quantitativa dos riscos, tá? Aqui a gente vai se apropriar ali da ferramenta mapa de risco, presente na planilha mapa de gerenciamento de riscos, tá? E a gente vai centrar na análise numérica do efeito dos riscos identificados. No tópico 6, a gente deve, então, descrever ali como os riscos eles serão tratados, como eles serão determinados, né? As respostas para esses riscos. Então, são medidas a serem tomadas a fim de reduzir riscos, né, que comprometam os objetivos estratégicos ali de TI.
no subtópico 6.1, nós identificaremos as estratégias para riscos negativos ou ameaças. Então, a gente tem algumas aqui, né, elencadas. Então, nós temos estratégia, a descrição delas e um exemplo. Então, nós temos, por exemplo, uma estratégia que seria eliminar, remover 100% a probabilidade que a ameaça ocorra. Exemplo, cancelar o projeto. Outra estratégia, transferir. Então, nós transferiríamos, né, total ou parcialmente o impacto em relação a uma ameaça para um terceiro, como, por exemplo, fazer um seguro. Outra estratégia, mitigar. Então, reduzir a probabilidade ou o impacto de um risco, né? Então, nós temos ali redundância de recursos, é um exemplo disso, né? E ele outro aceitar, né, de forma ativa, estabelecendo plano de contingência caso o evento ocorra, ou de forma passiva, o risco ele será tratado quando ocorrer. Aqui então no tópico, né, no subtópico 6.2, nós identificaremos as estratégias para riscos positivos ou oportunidades. Então, nós temos aqui as estratégias e a descrição delas. Nós temos, por exemplo, explorar, né, garantir que a oportunidade ocorra para explorar seus benefícios, compartilhar. Então, nós podemos transferir total ou parcial a propriedade da oportunidade para um terceiro que tenha a capacidade de explorá-la. Podemos melhorar, então, ali como estratégia, aumentar a probabilidade e o impacto de uma oportunidade. E, por fim, ali aceitar, que seria tirar proveito caso a oportunidade ocorra. Bom, e no item 7, né, nós devemos, então, descrever como os riscos eles serão monitorados e controlados. O gerente do projeto e os responsáveis definidos na matriz de responsabilidade, eles devem acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos, executar os planos de respostas e riscar e avaliar sua eficácia, né, durante todo o ciclo de vida do projeto. O gerente de projeto, ele executa o que foi planejado na análise de riscos e controla os riscos novos identificados durante a execução do projeto. Este processo ele consiste de quê? Então, de identificar, analisar e planejar para riscos novos, monitorar os riscos identificados, analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto ali, monitorar condições para ativar planos de contingência, monitorar riscos residuais, rever a execução do plano de resposta aos riscos para avaliar sua eficácia, determinar se as premissas do projeto elas ainda são válidas, determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco eles estão sendo seguidos, determinar também se as reservas de contingência de curso ali e o prazo eles devem ser modificados com os riscos do projeto, tá? De uma maneira final, aqui nós temos então uma breve aqui implementação sobre o checklist, né? Que seria o quê? Implementar a análise de risco aprovada, identificar novos riscos e gerenciá-los adequadamente, atualizar ali o plano de resposta de risco com os riscos novos, incluir um sumário de riscos nas reuniões de status, revisar todos os documentos impactados e, por fim, conduzir uma sessão para avaliar os riscos se necessário.